Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. Hoje, dia de vídeo sobre personagem solo. Hoje o vídeo do Anjo, Warren Washington III, um dos membros fundadores dos X-Men, e que, com um personagem tão longevo como Ciclope, como todos os outros criados juntos em 1963, o Anjo também teve muita, mas muita coisa mesmo inserida retroativamente em sua cronologia. Como o Ciclope, a história do Anjo também começa antes dele mesmo. Bom, a gente já viu em várias histórias em quadrinhos mais recentes, eles têm mexido bastante na mitologia mutante de conjunto. Nós temos visto recentemente uma nova informação, que é de que os mutantes surgiram muito tempo atrás. Nas primeiras edições de X-Men, o professor Xavier sempre deixou claro que era um fenômeno moderno, que ele acreditava que as mutações, inclusive, tinham sido desencadeadas pelo início da atividade nuclear no século XX e que essa mudança tinha afetado os seres humanos e produzido uma raça mutante. Nós já sabemos há algum tempo, já não é tão recente, de um mutante antigo como Apocalipse, que existe há 2000 anos, até mais. E os Ex-Eternos, que também ficaram uma equipe de vilões, ficou muito popular nos anos 90, que eram vilões que viviam para sempre e que estavam vivos desde vários períodos diferentes da história da humanidade. Estou dizendo tudo isso porque esses eram os mutantes mais antigos que nós conhecíamos. E já na primeira década de 2000, começou a se falar de outro tipo de mutante muito antigo, que inclusive não estava mais vivo, porque esses ainda eram eternos, tinham o poder de viver para sempre. Mas as revistas em quadrinhos mostraram o que eles chamaram de os protomutantes. Seriam mutações ocorridas já no ser humano, no pré-ser humano, no Cro-Magnon. Seriam seres que nasceram nos mais diversos estágios que antecederam a humanidade como nós conhecemos, o Homo sapiens, e que já tinham habilidades, tinham anomalias e que seriam os tais protomutantes. Eles não fazem essa associação que eu vou fazer, mas muito provavelmente uma dessas raças de protomutantes, um desses fenômenos, dessas gerações que nasceram mutantes, se dividiu em duas aparências, em duas famílias. Então nós sabemos agora que houve um período em que existiam muitos mutantes com a aparência do Anjo e muitos mutantes com a aparência do Noturno, não idênticos, com variações dessas duas aparências. Essas duas etnias entre os mutantes são muito antigas e muito provavelmente a interação delas no universo Marvel geraram o mito de confrontos entre anjos e demônios. Alguma coisa fez com que essas duas espécies, vou chamar assim, né, mas são ambas mutantes, deixassem de existir durante um tempo. Não exatamente se aniquilassem, mas talvez a miscigenação tenha feito com que esse gene ficasse desperto durante várias gerações. Mas essas duas raças, essas duas espécies se enfrentaram durante algum tempo, como havia dito, e aqueles com aparência semelhante ao do Noturno acabaram perdendo, e seu patriarca, o Azazel, que inclusive é o pai do Noturno, porque também é um desses mutantes que tem a habilidade de viver para sempre, foi preso na dimensão que os personagens dessa variação, os mutantes que se parecem com o Noturno, que são dessa espécie de, vamos dizer, falsos demônios, pseudodemônios, boa parte deles tem a habilidade de se teletransportar. E a dimensão pela qual eles passam para cortar caminho de um ponto da nossa dimensão ao outro é o lugar onde o tal do Azazel está preso. Então, os anjos, eu vou chamar assim, derrotaram Azazel e o conseguiram aprisionar lá. Ele conseguia escapar de vez em quando, é por isso que o Noturno é um filho recente dele. Isso teve uma saga que, num vídeo sobre o Noturno, nós falaremos mais profundamente. Mas o que interessa dessa parte do resumo é que o anjo não é o primeiro a ter essa aparência e existiam outras coisas comuns a esses mutantes desse gênero, esses mutantes semelhantes ao anjo. Uma dessas coisas que todos eles tinham,
ou pelo menos a maior parte deles tinha, não fica muito claro, era o dom de curar outras pessoas. E inclusive uma habilidade regenerativa que estava em seu próprio sangue. Então, fazer transfusões de sangue desses anjos poderia curar uma pessoa também. Além deles serem capazes, muitos deles serem capazes de curar com o toque. Outro membro dos jovens X-Men, que também já foram chamados de Novos Mutantes, mas não os Novos Mutantes originais, aqueles que a gente está acostumado, e que, se tudo der certo, a gente vê ainda esse ano um filme deles produzido pela Fox, né? Não esses, uma segunda geração de Novos Mutantes que foi criado também mais recentemente. Tem um mutante com essas habilidades, que é irmão do Míssil, que também foi novo mutante, é da X-Force e dos X-Men. E ele e o anjo perceberam que compartilham essa ascendência, que ambos são oriundos dessa etnia. Apesar de o pai do anjo não ser mutante, o avô do anjo também não. Pelo menos nunca foi revelado. Então, aparentemente, esse gene ficou desperto. Foi desperto depois de muito tempo adormecido na família, né? Mas eles descendem desse filo de mutantes, dessa gênero de mutantes, que travou essa batalha contra o Azazel e seus descendentes, que são o gênero do Noturno. Bom, isso é a parte da história do anjo que vem antes do anjo. O próprio Warren Washington, descendente da família Washington, é o Warren Washington III, né? Seu pai é o Warren Washington II, e assim vai, uma família razoavelmente aristocrática e de grandes empresários. Percebe já na adolescência que asas estão brotando nas suas costas, sabe que o pai não vai aceitar isso, já sabe a posição do pai sobre os mutantes, e o Warren tem a sorte de, nesse interim, enquanto não sabe o que fazer, ser recrutado pelo professor Xavier. Vai levá-lo para a escola para jovens superdotados do professor Xavier, e o pai do Warren vai acreditar durante o tempo que o Warren está numa escola preparatória, uma dessas escolas para pessoas para pessoas supostamente bem nascidas, que é mais cara e que exige mais disciplina de seus alunos. O Warren também vai se encantar com Jean Grey como Ciclope, e como o Fera também. Hoje nós sabemos que o Fera também foi apaixonado por Jean Grey. Na verdade, muita gente foi apaixonada por Jean Grey. Durante a saga Massacre, até o professor Xavier, que já era um senhor naquela época, foi revelado que ele teve certo interesse por ela, mas que era puramente platônico, mas teve também. Bom, o Warren vai flertar com ela durante algum tempo, ela não vai corresponder, mas vai conseguir se desvencilhar dele sem ser mal educada, e ele vai permanecer um tempo, mas ele leva uma vida de playboy e ele vai procurar por outras namoradas também, ao perceber que ela não está interessada nele. É também durante esse período com os X-Men originais que o Warren, junto com toda a equipe, vai ser trazida para um passado recente nosso, né, muito próximo do nosso presente. E essa viagem no tempo dele e dos seus 4 companheiros X-Men originais é mostrada na fase recente Marvel Now, o Brasil, a Panini chamou como Nova Marvel, onde eles ficaram inclusive agindo ao mesmo tempo que viam suas versões adultas também agindo como X-Men e tentando voltar ao passado, porque o Fera os levou para o futuro, para o presente, né, futuro para eles, mas depois não conseguia devolvê-lo por um evento desconhecido, por uma falha desconhecida. O Warren, de todos os personagens que foram trazidos para esse, vou chamar assim de presente, né? Falei, é um passado recente, mas para a época contemporânea, é um dos que mais sofreu modificações durante esse período. Então, durante a saga Vórtice Negro, ele teve suas asas modificadas, ele recebeu um upgrade ao usar o artefato Vórtex Negro, e as suas asas passaram a ser feitas de chamas e com um aparato metálico ao redor, ficaram muito, muito diferentes das suas asas normais, com penas. Durante essa fase também, antes até do Vórtice Negro, ele se apaixonou e manteve um relacionamento com X-23, o clone adolescente e feminino do Wolverine, que é tratada como filha do Wolverine, e que também teve versão no cinema no filme Logan, né? Eles tiveram um relacionamento razoavelmente duradouro, mas com muitos altos e baixos, porque a menina, principalmente depois de a morte do Wolverine, passou a ser cada vez menos cuidadosa
em suas ações, se apoiando muito no fator de cura e tentando muito suceder o pai. E isso foi fazendo cada vez mais mal para o anjo, que ficava impotente sem poder defendê-la e vendo que ela sofria, né, ela se regenera, mas ela sente dor, mas que não permitia que ele a ajudasse, né? Então o Oren chegou a terminar o relacionamento mais de uma vez e depois eles até voltaram, mas próximo do fim dessa fase eles já não estavam mais juntos com frequência. Aí veio a saga Extermínio. Essa saga serviu para devolver os X-Men originais à sua época e tirar a memória deles. Só que, de novo, uma das mudanças importantes no cânone vinha, né, produzidas por essa fase vinha exatamente no que tratava o Oren. As asas dele não eram mais as asas originais desde que ele foi exposto ao Vórtice Negro, né, desde que ele sofreu o tal upgrade. O Vórtice Negro é um artefato tecnológico criado pelos Celestiais e dado a uma raça alienígena que se acreditava num beco evolucionário, que não evoluía, não avançava, e eles usaram o Vórtice Negro para evoluir seus corpos de forma natural e acabaram se destruindo uns aos outros, até só sobrar viva exatamente uma personagem que era quem tinha solicitado aos Celestiais o Vórtice Negro. Ela, inclusive, queria destruí-lo antes que ele espalhasse o que ela considerava sua maldade por toda a galáxia. Esse é o Vórtice Negro, que durante o encontro desses jovens X-Men, dos All New X-Men, né, os novíssimos X-Men, com os Guardiões da Galáxia, o Anjo teve a chance de se expor ao Vórtice Negro e sofrer essa mutação, sofrer esse upgrade. Bom, ele não podia voltar com aquela aparência, né? Ia mudar todo o passado, porque o anjo que ele via na idade adulta não tinha passado por nada disso, não tinha mais suas asas normais, mas porque a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo, tinha se tornado Cavaleiro do Apocalipse, tinha passado por diversas mutações e transformações. Então o Oren precisava desfazer o que foi feito a ele pelo Vórtice Negro. O problema é que eles não foram, em Extermínio, eles não foram devolvidos, eles não foram abordados e foi feito um plano para que devolvessem eles. O jovem Cable, a versão do mesmo Cable, que a gente conhece, mas uma versão dele de um ponto no futuro, antes dele chegar até aquela idade que nós o conhecemos, em que ele é mais velho que o Ciclope, uma versão adolescente dele volta ao passado e começa a mudar tudo, porque o futuro dele está ruindo, porque esses X-Men, os jovens X-Men trazidos diretamente da fase dos X-Men originais para viver nesse passado recente, né, no presente, não estão alterando toda a linha temporal dele. Então ele vem e vai devolvê-los à força. Ele os convence no final, mas ele faz uma inserção, ele os captura um por um para devolvê-los e pagar sua mente. E ele também tem uma saída radical para a questão do anjo. Ele amputa as asas que o anjo ganhou do Vórtice Negro e as substitui cirurgicamente pelas asas de Calvin Henkin, um mímico, que torna isso um loop, porque o Calvin Henkin é um mutante com a habilidade de duplicar os poderes das pessoas e só possui asas porque lá na fase clássica original dos X-Men ele duplicou as asas do anjo, porque ele duplicou as asas dos 5 X-Men originais. Ele foi membro da equipe, falei isso no vídeo sobre o Ciclope, chegou a liderar a equipe durante algum tempo. Isso ia acontecer depois que eles voltassem da viagem do tempo, então o mímico na prática duplicou as próprias asas, se você pensar bem. Bom, os X-Men, os jovens X-Men então são devolvidos ao passado, né? E seguem a sua vida na linha temporal normal, sem memória, então sem alterar nenhum dos acontecimentos que construíram, que fizeram o universo Marvel chegar, principalmente os X-Men, chegar até o momento em que estão. Então eles não mudaram nada disso. O anjo tem asas que se parecem às asas, são idênticas às asas com as quais ele partiu. Então eles sem memória seguem todo o curso da história dos X-Men que nós conhecemos. Esses X-Men vão ser substituídos após serem capturados por Krakoa e Ilha Viva, quando o Xavier vai recrutar a segunda equipe de X-Men. E apenas o Ciclope vai se manter na equipe após esse resgate, os outros vão tirar uma espécie de licença. O Anjo é um dos que mais vai ter aventuras fora dos X-Men. Ele vai chegar a fazer parte de 2 grupos de super-heróis. Ele vai ser dos defensores e vai ser dos campeões em momentos distintos. Depois do suposto falecimento de Jean Grey em A Saga da Fênix Negra, o Anjo vai substituir o Ciclope durante algum tempo. O Ciclope vai estar muito abalado e o Anjo vai voltar a ajudar os X-Men durante um período.
E depois disso, ele volta a se afastar novamente e ele vai voltar aos X-Men já junto com todos os membros do X-Factor. Né? No vídeo Ciclope eu falei da fundação do X-Factor. O Anjo é o principal financiador do principal não, o único financiador do X-Factor. Né? Ele é rico. A essa altura, ele já pode dispor de uma grande parte da fortuna dele. E ele funda uma instituição e ele finge caçar mutantes. Né? Também falei isso no vídeo Ciclope. O X-Factor surge fingindo caçar mutantes. E durante essa fase dele no X-Factor, várias mudanças importantes vão acontecer. Então, durante a saga Massacre de Mutantes, ele vai ter suas asas amputadas após elas serem feridas gravemente pelos carrascos, né, do Senhor Sinistro, que estavam exterminando os Morlocks. Elas estavam muito danificadas e infeccionadas, mas elas podiam ser tratadas. Um homem que ele levou para ajudar na administração e na publicidade do X-Factor, da equipe que ele havia formado, e que fingia caçar mutantes para, na verdade, libertá-los, esse homem era Cameron Hodge, ele instigou os médicos, os convenceu a aproveitar e amputar as asas do Anjo. O Oren, então, tomado por um sentimento de grande depressão, de grande tristeza, ele voa, rouba um helicóptero dele mesmo, né? Ele toma um helicóptero à força e sai pilotando, e o helicóptero explode no ar, parecendo que o Anjo cometeu suicídio. Sendo que, na verdade, ele realmente estava tentando fugir dali, mas ele foi abduzido por Apocalipse, o mutante, um dos inimigos mais antigos dos X-Men, mas que ainda não tinha feito sua aparição na revista do X-Factor e que estava recrutando seus 4 cavaleiros. O Anjo vai voltar a aparecer, vai aparecer na saga Queda dos Mutantes, já transformado no 4º cavaleiro, o Cavaleiro da Morte. Bom, com asas metálicas, com a pele toda azul, com um uniforme completamente diferente, o Anjo vai ser instigado pelo Apocalipse a enfrentar seus amigos do X-Factor, mas vai ceder às suas emoções e se unir ao grupo novamente. Outro personagem que estava com o X-Factor vai aceitar ser o Cavaleiro da Morte em seu lugar e Apocalipse vai ser derrotado. Tudo isso a gente vai ver em A Queda dos Mutantes. Ele vai continuar agindo como membro do X-Factor. E pouco depois disso, a rivalidade de Cameron Hodge com ele, né, porque na verdade da parte dele nunca teve rivalidade alguma, vai aumentando. Cameron Hodge vai ficando cada vez mais louco, vai matar uma namorada do Anjo, Candy Solterne. Depois Cameron Hodge vai se tornar um dos piores inimigos do Anjo em vários momentos, porque o Anjo vai decidir matá-lo. A primeira vida que o personagem, já transformado em Arcanjo, decide tirar é do Cameron Hodge após matar a namorada. Ele decapita ele, mas durante a saga Inferno, Cameron Hodge fez um pacto com Narcisse, se tornou imortal e a cabeça dele decepada continua viva. Ele vai construir um corpo mecânico para essa cabeça, o Cameron Hodge e sua organização à direita, e ele vai ser inimigo dos X-Men de novo em programa de extermínio dos X-Men e do X-Factor. E depois de ter esse corpo mecânico destruído, só a cabeça dele vai se unir à Falange e a gente vai ver ele de novo em Aliança Falange. Essas duas sagas já tem vídeo aqui no nosso canal e seria muito interessante se você assistisse para saber um pouco mais da trajetória do Cameron Hodge. Bom, o Anjo, na forma de Arcanjo, vai continuar durante muito tempo agindo com o X-Factor, vai tornar pública a sua identidade, vai contar que é o Warren Washington III para vários jornalistas em um episódio pouco antes do fim da equipe. E depois esse X-Factor vai se dissolver com a volta do Xavier de Shi'ar, também falei disso no vídeo aqui, Gênese Mutante. E todos os membros dessa formação do X-Factor vão voltar a ser dos X-Men. E o Arcanjo vai passar a fazer parte, os X-Men vão se dividir em 2 equipes, vai passar a fazer parte da equipe dourada, que é liderada por Tempestade. Até a saga Massacre, o Arcanjo vai ficar sem grandes mudanças no seu cânone. Pouco depois da saga Massacre, que nós vamos saber que asas de pena, as asas originais do Arcanjo estavam se regenerando e elas vão, em um determinado momento, crescer e romper as asas metálicas, e o Anjo vai sofrer mais uma transformação, continuando com a pele azul, por causa da mutação feita por Apocalipse, mas sem asas metálicas, vai permanecer com as asas de pena durante bastante tempo, mas com essa pele azul. Ele também vai ter, depois em outra fase dos X-Men, no confronto com Black Tom Cassidy, o primo maligno do Banshee,
uma nova mutação enfrentando ele, vai sugar parte da energia do arcanjo, e a pele azul do arcanjo vai voltar a ser branca, vai voltar a ser uma pele do tom que nós chamamos de branco, né? Mas muita gente chama de cor de pele. Mas ele não vai ser mais azul, é isso que importa. Bom, e ele vai permanecer assim durante bastante tempo de novo. E aí vão introduzir o elemento que eu falei no começo do vídeo. Vão começar a mostrar essa sua ascendência e do noturno. E vão mostrar a relação com Azazel. E o anjo vai perceber que tem poderes curativos. Ele já tinha demonstrado eles numa fase anterior. Durante a saga dos 12, ele achava que tinha sido parte do que o Apocalipse havia colocado nele, mas ele conseguiu curar o ex-cavaleiro da guerra, que tinha sido seu parceiro nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, e que depois que o Apocalipse tirou dele tudo que deu, ele passou a ser uma pessoa em estado vegetativo. O Apocalipse desfez a mutação dele. O arcanjo já havia, durante a saga dos 12, tocado esse personagem e trazido ele de volta, feito ele acordar novamente, feito ele reagir. Ele achava que fez isso com o vírus transmodal que o Apocalipse injetou nele, com parte dos poderes que ele recebeu quando se tornou o arcanjo. Ele achava que tinha aprendido a usar isso, mas na verdade, a gente vai saber depois, ele tinha mesmo essa habilidade de curar, e aí vão passar a explorar essa habilidade, inclusive, da transfusão sanguínea dele para outras pessoas. Vão, inclusive, estender isso para o Logan. O Logan também vai fazer algumas transfusões sanguíneas e salvar personagens com seu fator de cura, personagens muito feridos em alguns ataques. Essa forma do arcanjo vai durar mais algum tempo. E depois nós vamos ver em Uncanny X-Force Volume 1, Estranha X-Force, eles procurando o sucessor de Apocalipse. A X-Force, essa nova formação da X-Force liderada pelo Wolverine. Falei dela aqui em Complexo de Messias, também é outro vídeo muito interessante que nós temos aqui do canal, porque mexe com o cânone de alguns personagens bem importantes dos X-Men, como o Bishop e o Cable. Bom, durante essa fase, me antecipei. Em X-Force, o volume que antecede Uncanny X-Force, quando a revista chamava apenas X-Force, quando estreou a revista X-Force liderada pelo Wolverine. Durante esse volume, o anjo vai voltar a ser o arcanjo. Ele vai sofrer o ataque da Lupina dos Novos Mutantes, mas porque ela está sendo controlada por um grupo antimutante que quer roubar traços do vírus que Apocalipse injetou nele, nos outros 3 cavaleiros, para transformá-los em cavaleiros. É um vírus, parece ser um derivado do vírus do Warlock, do vírus Falange, mas que também foi usado contra o Cable pelo Apocalipse. E eles, ao fazer essa extração, o corpo do anjo entra em colapso, ele começa a se regenerar violentamente, e nós vamos ver o arcanjo surgir novamente, a pele azul, as asas metálicas, e vamos passar a ver o anjo podendo alternar as 2 aparências. Tá? Depois disso, aí sim, em Uncanny X-Force, nós vamos ver o arcanjo, alternando as 2 aparências, começando a ceder a uma personalidade, aquela personalidade original do arcanjo que o Apocalipse criou para ser o Cavaleiro da Morte. E como o Apocalipse está morto, né? Apocalipse foi derrotado durante a saga dos 12, morto. Teve mais uma aparição em A Busca por Ciclope, mas supostamente estava morto mesmo. E sem o Apocalipse, o clã Acaba, o clã de seguidores do Apocalipse, procurava um sucessor. E esse arcanjo foi o sucessor. Foi derrotado pela X-Force. A X-Force usou uma semente vital. As sementes vão voltar de novo aos Celestiais, sementes que os Celestiais guardam dentro de si, que servem para eles modificarem a vida no planeta. Inclusive, a semente que torna o Cavaleiro que traz esse vírus que eu disse, né, que torna o Cavaleiro que o Apocalipse escolheu para ser o Cavaleiro da Morte, é a semente da morte. E é o portador dessa semente que, na ausência de um Apocalipse, o Apocalipse é uma espécie de cuidador do jardim dos Celestiais, do jardim evolucionário dos Celestiais, é o Morte que ascende ao lugar do Apocalipse. Então, nesse caso, foi o arcanjo, e aquela personalidade estava voltando, terminou de assumir esse papel. A semente vital, que é a oposta a essa, ela zera a pessoa, e ela foi usada pela Psylocke, que teve um relacionamento longo com o anjo, que não suportava vê-lo naquela situação, vê-lo maligno, e ela zerou o arcanjo. Sabe quando você, sem querer, volta seu celular às configurações de fábrica?
Foi isso que ela fez com o Arcanjo. O Arcanjo não se lembrava de nada, ele voltou a ser uma criança praticamente. É claro, ele não se comportava como uma criança, mas ele ficou zerado, ele não tinha memórias, ele só tinha conhecimentos e habilidades compatíveis com um adulto, não sabia mais nada. Ele volta a ser aluno da Escola Xavier sob o controle do Wolverine, Wolverine e os X-Men, é o primeiro aluno a se formar, inclusive, na escola. Mas não é infantil. É um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, tem um discurso um pouco religioso. Durante a fase Nova Marvel ele vai ficar um pouco apagado e vai ter mais destaque o Anjo, que eu já contei a história dele, é ele mesmo, mas a versão dele que veio direto do passado para esse outro passado recente, muito próximo do nosso presente. E o próprio Anjo nós não vamos ver durante algum tempo. E depois, na fase seguinte, né, nós vamos em Uncanny X-Men volume 4, que foi inclusive a 10ª história do nosso top 10, nós vamos ver ele na equipe do Magneto e vamos perceber que o que aconteceu é que aquele arcanjo que aparece nessa fase não é o Warren original, ele é a parte arcanjo extraída de dentro dele. Ele podia alternar entre os dois, mas a sua mente não tinha memória de nenhuma das duas vidas. Nesse volume de Fabulosos X-Men nós vamos descobrir que tinha sim, que aos poucos ele foi voltando a manifestar a personalidade do Anjo e que ele procurou o clã Akaba para curá-lo. O clã Akaba extraiu dele o arcanjo e ficava extraindo ainda, como o grupo original antimutante tentou fazer, extraindo partes dessa mutação, desse vírus que estava nele e criando um exército de drones arcanjo. No final, para assumir o controle deles, o Oren voltou a ser um só com o arcanjo e voltou a ter as memórias, mas também passou a sentir a sede de sangue do arcanjo e tinha que ter muito autocontrole para não oscilar e não voltar a ser o arcanjo. Por fim, recentemente, no último volume de Fabulosos X-Men que está sendo publicado no Brasil agora, antes da fase do Jonathan Hickman, que está para estrear agora em maio ou junho pela Panini, nós vimos o Arcanjo durante um confronto que os X-Men tiveram com o X-Men usando o corpo de Legião. Nós vemos o Arcanjo voltando, o Anjo ativando de novo a personalidade do Arcanjo com a ajuda de Psylocke para se libertar do controle mental do X-Men e poder lutar ao lado dos X-Men contra o X-Men. Né? O X-Men, eu falei no vídeo dele aqui, durante a saga Era do X-Men, ele tentou mudar o mundo à força. O X-Men, eu falo os X-Men, o X-Men Nate Grey, que veio da Era do Apocalipse, que também tem vídeo próprio aqui no canal, nessa mesma playlist do vídeo do Anjo de hoje, X-Men principais personagens. E essa foi a última grande mudança no cânone do Arcanjo. A partir de então ele passou a ter que conviver mesmo, né? Não houve outros atalhos como os que ele pegou antes, o clã acaba tirando o Arcanjo de dentro dele, ou antes disso ainda, quando a Psylocke usou a semente vital para zerar a personalidade dele, não há mais nenhum desses atalhos. Ele é o Anjo, ele é o Warren Washington, mas ele tem a sede do sangue do Arcanjo e tem que ter muito autocontrole para não ceder a ela. Essa é a última grande mudança no cânone do Arcanjo mais recente. Personagem muito popular, Arcanjo também teve participação em várias das mídias para as quais os X-Men foram adaptados. De novo, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Peço a você que, se você gostou do nosso vídeo, por favor, o curta, por favor, compartilhe, divida com seus amigos, comente também. Às vezes eu esqueço de dizer isso. É muito importante quando vocês comentam, dão suas opiniões, dão sugestões, falam outras histórias que vocês gostariam de ouvir aqui no canal, outros personagens que vocês gostariam de conhecer. E eu agradeço muito por tudo isso. Peço também que você se inscreva se não é inscrito. Se você é inscrito, que você ative o sininho para receber nossas notificações. E no mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Domingo tem Top 10 Histórias dos X-Men.